Olá, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na Clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui a convite da Fisio Vital para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é paralisia cerebral e como a gente classifica as crianças que apresentam o diagnóstico de paralisia cerebral. Então, para começar, eu trouxe a definição. Então, a definição mais atualizada de paralisia cerebral, que diz que paralisia cerebral é caracterizada como um grupo de desordens do movimento, da postura, da função motora, que são causadas por uma lesão de caráter não progressivo que ocorre no cérebro imaturo ou em desenvolvimento. Então, na paralisia cerebral ocorre uma lesão no cérebro imaturo, como eu costumo falar para os pais dos meus pacientes, tem um machucadinho lá no cérebro. Então, esse machucado, ele é não progressivo, ele tem caráter não progressivo, ou seja, ele não evolui. Aquele machucado vai ficar lá para a vida toda, durante toda a vida da criança, e ele não vai crescer nem diminuir, ele vai ficar lá estático, paradinho. No entanto, esse machucado, essa lesão, ele promove o surgimento de várias alterações no corpo dessa criança. Então, alterações no movimento, na postura, na função motora e no sistema músculo-esquelético. E essas alterações, sim, elas apresentam caráter progressivo. Então, elas podem evoluir dependendo tanto de fatores intrínsecos, ou seja, dessa criança, fatores pessoais, como fatores extrínsecos, ou seja, dependendo do meio em que essa criança vive. Essas desordens, elas podem vir acompanhadas por alterações da sensação, percepção corporal, cognição, então com o estado cognitivo dessa criança, comunicação, como essa criança se comunica, e até mesmo alterações comportamentais. Além disso, a paralisia cerebral, ela pode vir associada, ela comumente vem associada à epilepsia e a problemas musculoesqueléticos. As causas da paralisia cerebral são muito variadas e muitas vezes a gente não consegue definir a causa. A gente acaba que a criança passa a vida sem que a gente realmente consiga pontuar o que causou a paralisia cerebral nessa criança. Durante muitos anos, acreditou-se que a paralisia cerebral ela estava diretamente relacionada ao cuidado obstétrico e ao cuidado neonatal. Então, a paralisia cerebral ela surgia no momento do parto ou logo após o nascimento. Então, acreditava-se que a presença da paralisia cerebral usou-se a presença da paralisia cerebral como medidor de qualidade do serviço obstétrico e do serviço neonatal. E aí, conforme as pesquisas foram evoluindo, pensando principalmente nos países desenvolvidos, onde as pesquisas científicas são mais robustas, o que eles fizeram? Eles começaram a melhorar então a qualidade desse serviço. Então, tá bom, então se a causa da paralisia cerebral é obstétrica, é neonatal, vamos melhorar a qualidade desse serviço. E eles melhoraram. E o que eles observaram? Que continuou aparecendo casos de paralisia cerebral. Então, eles viram que não era bem assim. E o que eles perceberam era que 75% dos casos de paralisia cerebral são causados por fatores pré-natais. Ou seja, antes mesmo que essa criança saia da barriga da mãe. Então, quando a criança ainda está lá no forninho, ela já sofre algum insulto, alguma alteração que vai levar ao surgimento da paralisia cerebral. Isso em 75% dos casos, tá? Não estou dizendo que não acontece no período neonatal e nem no período perinatal. Acontece, mas na grande maioria das vezes está associado a fatores pré-natais. Então, antes dessa criança nascer. Tá? Isso a gente sabe, né? Que as pesquisas científicas elas são mais robustas nos países desenvolvidos. Então, nesses países eles observaram isso. Então, a gente melhorou a qualidade do serviço e continuou surgindo paralisia cerebral. E aí eles foram buscar outras causas. Então, os fatores de risco para a paralisia cerebral eles foram agrupados, tá? Em pré-concepcional, ou seja, antes dessa mulher sequer ficar grávida, tá? Esse bebê nem foi gerado ainda. Fatores pré-natais, ou seja, o bebê já está em formação lá na barriga da mãe. Fatores perinatais, ou seja, no momento que essa criança vem para o mundo, no momento do parto. E pós-natais, depois que o neném já saiu da barriga da mãe. Então, os fatores de risco são agrupados em pré-concepcional, pré-natal, perinatal e pós-natal.
Então, eu vou falar um pouquinho dos fatores de risco de cada um desses momentos, tá? Então, pensando no momento pré-concepcional, ou seja, quando essa mulher nem ficou grávida ainda, a gente tem como fator de risco doenças sistêmicas maternas, uso de drogas ou outras substâncias ilícitas pela mãe, má nutrição materna, infecções maternas, desordens do sistema imunológico, abortos espontâneos, ou seja, essa mulher que sofreu já vários abortos em outros momentos da vida dela, tratamentos de fertilidade e baixa condição socioeconômica da mãe e da família de uma forma geral. Nos fatores pré-natais, ou seja, quando o neném está lá no forninho, lá na barriga da mãe, a gente identifica sangramento vaginal, anormalidades na placenta, descolamento prematuro da placenta, gestação múltipla, infecções congênitas, doenças sistêmicas maternas, bradicardia fetal, toxemia, crescimento intrauterino reduzido, hipóxia intrauterina, tecnologia de reprodução assistiva e alterações genéticas. Do ponto de vista perinatal, então observa como a lista é grande, né? Do pré-concepcional e do pré-natal. Agora, o perinatal, o que a gente tem, né? Então, nascimento prematuro, então essas crianças prematuras, hipóxia, síndrome de aspiração do mecônio, indução do parto, parto demorado e uso de fórceps. Esses são os fatores considerados perinatais, que ocorrem no momento do parto. Pós-natais, então depois que essa criança nasceu, nós temos doenças do sistema respiratório, suporte ventilatório artificial, meningite, infecções sistêmicas e sepse, hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, hipotiroxinemia, que é uma alteração da tireoide, hemorragia intracraniana e convulsões. Então, o que os estudos recentes identificaram? Que 75% dos casos de paralisia cerebral são causados por alterações pré-natais, tá? Enquanto entre 18% e 10% são associados a fatores neonatais e na primeira infância, então fatores pós-natais. E o diagnóstico? Historicamente, o diagnóstico da paralisia cerebral ele é feito entre os 12 e 24 meses de vida, ou até mesmo mais velhos que isso, tá? E o diagnóstico, ele é basicamente clínico, ele é observação clínica do profissional que acompanha essa criança. Então, a gente precisa de uma boa anamnese, então uma boa entrevista, uma entrevista direcionada, para que a gente possa identificar durante a história dessa mulher, né, antes de ela engravidar, durante a gestação, fatores de risco para o desenvolvimento da paralisia cerebral. Então, tentando identificar aqueles fatores de risco que eu citei antes, tá? Esses fatores aqui. Será que lá antes dela nascer, será que ela tem alguma dessas coisas aqui? Será que ela tinha? Será que ela apresentou alguma dessas alterações pré-natais? Será que ela apresentou alguma dessas perinatais? Será que ela apresentou algumas dessas alterações pós-natais? Então, durante a sua entrevista, durante a sua anamnese, você vai conduzindo a entrevista para pontuar esses fatores de risco, identificar possíveis fatores de risco. E também vamos observar as manifestações clínicas e as habilidades motoras atuais dessa criança. Então, como essa criança está hoje, tá? No entanto, o diagnóstico precoce ele é possível e ele pode ser feito antes dos 6 meses de vida, tá, gente? Então, lembrem disso, o diagnóstico precoce ele é possível e ele pode ser feito antes dos 6 meses de vida dessa criança. E isso é muito importante. Então, o diagnóstico precoce, a gente leva essa criança de forma precoce para a intervenção. E a gente sabe que a intervenção precoce ela tem excelentes resultados, ela melhora muito o prognóstico da criança, ela melhora a qualidade de vida dessa criança e da família. Então, a possibilidade de realizar um diagnóstico precoce e levar essa criança por uma intervenção de qualidade precoce é muito importante para a qualidade de vida dessa criança, não só agora, como também no futuro. Então, existem 3 ferramentas principais que a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico precoce. São elas a ressonância magnética, então elas podem ser feitas em prematuros após a idade de equivalência termo, lembrando que a gente considera termo 40 semanas. O Heine, que é um teste
um teste padronizado. Então, ele tem vários itens, onde ele vai testar desde o reflexo até a função motora dessa criança, e ele pode ser aplicado entre os 2 meses e os 24 meses de vida. E o meu queridinho, que é o General Movement Assessment, que é o GMI. Então, o GMI ele pode ser aplicado desde o momento que esse bebê nasce. Geralmente, a gente preconiza esperar entre 5 e 7 dias para que a criança tenha uma adaptação ao novo meio, né? Pensando que ela saiu do útero e está vindo para um ambiente diferente, né? Para o ar ambiente. Então, a gente normalmente preconiza esse tempo de adaptação até por volta dos 3, 4 meses de vida, tá? Tanto o Heine quanto o GMI, ele requer que você faça um treinamento. Então, você precisa fazer um curso para aprender a aplicar essas técnicas. No entanto, depois que você fez o treinamento, eles são técnicas de baixo custo. Ou seja, você consegue aplicar de forma muito barata, é muito fácil. Você não precisa... diferente da ressonância, toda vez que você vai aplicar uma ressonância, você tem um custo altíssimo, né? Agora, o Heine e o GMI não, a aplicação deles não é cara, entendeu? Então, são testes de baixo custo e que têm alto poder sensitivo para identificar alterações neurológicas e para identificar crianças com risco de paralisia cerebral. Então, veja bem, eu não estou dizendo que com o GMI eu vou pegar um bebê, assim que ele nasceu eu vou dizer, nossa, ele tem paralisia cerebral. Não é isso, tá? Então, no GMI a gente vai, por exemplo, observar a movimentação espontânea desse bebê, como esse bebê se move. Então, a gente observa entre 2 e 3 minutos, tá? Então, a gente observa a fluidez desse movimento, a variabilidade desse movimento, busca outras características. E a partir daí a gente consegue dizer se esse bebê ele tem risco de paralisia cerebral, se é uma criança em risco para paralisia cerebral ou para alguma outra doença neuromotora. Então, assim, já existem estudos científicos que associam, por exemplo, a síndrome de Rett, que geralmente o diagnóstico é feito por volta dos 2, 3 anos de vida. A gente já tem estudos que dizem que ocorre alteração lá no GMI. Tá? Então, a princípio inespecífica, mas a gente já consegue levantar um sinal de alerta de que possivelmente essa criança vai ter alguma alteração neuromotora no futuro. E no caso da paralisia cerebral, ela é altamente sensitiva, mais até do que a ressonância nuclear magnética, tanto o Heine quanto o GMI. Então, é uma vantagem muito boa, né? Então, assim, serem exames de baixo custo e tão sensíveis para identificar o risco de paralisia cerebral. Então, assim, vou repetir, o diagnóstico precoce ele é muito importante, identificar de forma precoce que a criança tem risco de alteração neuromotora, tem risco de paralisia cerebral e levar essa criança para a intervenção precoce é muito importante para mudar o prognóstico dessa criança. A gente tem o poder, durante a intervenção precoce, durante os primeiros meses de vida, onde a neuroplasticidade está bombando, então a gente sabe que é a idade de ouro para o desenvolvimento infantil, onde ocorre maior neuroplasticidade. Então a gente tem realmente o poder de evitar que deformidades se instalem, padrões de movimento anormais se instalem e com isso melhorar o prognóstico dessa criança. Então, gente, diagnóstico precoce, intervenção precoce são muito importantes e essas são 2 ferramentas que podem ajudar muito a gente nesse momento. E pensando na classificação, então a paralisia cerebral ela é conhecida como o termo guarda-chuva. E por que isso, né? Porque debaixo desse guarda-chuva a gente encontra crianças com diferentes quadros clínicos, desde crianças que conseguem andar de forma totalmente independente, até crianças que são totalmente dependentes de cuidados, que precisam utilizar cadeira de rodas 100% do tempo. Então, para conseguir classificar, né, padronizar o diagnóstico dessa criança, a gente buscou classificações. Então, a primeira forma de classificar é pensando no tônus muscular dessa criança. O tônus muscular está diretamente relacionado à área de lesão cerebral. Então, aonde está localizado aquele machucadinho que eu falei lá no cérebro? Onde está o machucado? Tá? E aí ele pode ser espástico, que representa de 70% a 90% dos casos, onde a lesão ocorre no córtex motor primário. Discinético, que é um pouco mais raro, representa 90% dos casos e a lesão ocorre no núcleo da base ou no tálamo.
ou ataxia, que é mais raro ainda, que ocorre em 4% dos casos, e a lesão está localizada no cerebelo, tá? Então, pensando no tônus muscular, a gente vai classificar espástico, discinético e atáxico. E aí, depois que a gente classificou o tônus, a gente vai pensar na topografia, ou seja, quais são as áreas do corpo que estão afetadas. E aí, no caso do paralisia cerebral espástica, o paciente ele pode ser bilateral, então ele pode ter os dois lados do corpo afetado, e aí representa 52% dos casos, ou unilateral, que representa 31% dos casos, ou seja, apenas um lado do corpo é afetado. E aí, pensando nisso, a gente vai dividir em quadriplegia, quando os 4 membros do corpo são comprometidos de forma igual, então são igualmente comprometidos, e a diplegia, quando os membros inferiores são mais acometidos do que os membros superiores. Antigamente, acreditava-se, que falava-se que na diplegia o membro superior ele não era afetado, só que não é isso. Na verdade, ele é afetado sim, só que menos, tá? Os membros inferiores, eles são mais acometidos. Então, pensando no tônus espástico e topograficamente o tônus espástico ele pode ser quadriplégico, diplégico ou hemiplégico, tá? Pensando na topografia. No caso dos discinéticos, a gente tem 2 variações. A criança pode ser coreo-atetoide, ou seja, quando há movimentação involuntária, ela tem uma movimentação do corpo que é involuntária, e aí nesse caso é sempre quadriplégico, ou seja, sempre os 4 membros são igualmente comprometidos, ou distônico, onde há uma contração, normalmente em torção, onde o paciente faz uma contração e de repente ele fica hipotônico, então o tônus cai. Então o tônus aumenta e o tônus diminui. E geralmente está associado a esse movimento de torção, tá? A língua, isso tudo caracteriza a distonia. E aí a mesma coisa, no caso da distonia, sempre quadriplégico. Topograficamente falando, o paciente vai ser distônico quadriplégico, tá? Na ataxia, também é sempre quadriplégico, os 4 membros são afetados, tá? Então, tônus espástico, discinético e atáxico. Do ponto de vista da topografia, o espástico ele pode ser quadri, di ou M, e o discinético e o atáxico eles sempre vão ser quadri. Sempre os 4 membros vão estar igualmente afetados. Além disso, quando eu estava na faculdade, há um tempinho atrás, a gente aprendeu a classificar topografia, tônus, e aí falava entre leve, moderado e grave. Então, se o quadro era leve, moderado e grave, isso era muito subjetivo, não tinha um padrão para classificar em leve, moderado e grave. O que é leve para mim pode ser grave para você. O que é moderado para mim pode ser grave para outra pessoa. Então, isso era muito subjetivo, não tinha uma padronização. Então, em 97, eles criaram o GMFCS. Então, Gross Motor Function Classification System. Então, foi criado por Rosenbaum e outros pesquisadores da Ken Child para descrever a função motora grossa da criança de forma uniforme, tá? Então, ela foi criada em 97 para classificar e descrever a função motora grossa da paralisia cerebral de forma objetiva, usando uma linguagem única, internacionalmente conhecida, facilitando a comunicação entre profissionais. Então, hoje, o nível 3 é nível 3 para mim, é nível 3 para você, e é nível 3 em qualquer outro lugar do mundo, seja na Austrália, na Suécia, Estados Unidos, não importa, ela é nível 3. Ele vai ter as mesmas características. Então, isso facilita muito na troca entre profissionais e também facilita na condução das pesquisas científicas, Então, o GMFCS, que eu já falei um pouquinho, é dividido em 5 níveis funcionais e ele leva em consideração, para dividir a criança nesses 5 níveis, ela leva em consideração a capacidade de sentar, como essa criança senta, como essa criança anda, como essa criança sobe escada, se ela sobe escada, como essa criança fica de pé e se ela fica de pé. Tá? Se essa criança faz uso de andadores, muletas ou cadeiras de roda. Então, são 5 níveis funcionais, sendo 1 o mais leve e o 5 o mais comprometido, levando em consideração essas habilidades: sentar, andar, subir escada e ficar de pé. E aí a gente vai dividir essas classificações por faixa etária. Então, a gente tem 5 níveis funcionais, pensando nessas características, antes dos 2 anos de idade.
a gente tem 5 níveis funcionais, pensando nessas características entre 2 e 4 anos de idade. A gente tem 5 entre 4 e 6 anos, entre 6 e 12 e entre 12 e 18. Existe uma certa estabilidade de acordo com o crescimento da criança. Então, acredita-se que a criança, que é nível 1, ela provavelmente vai permanecer nível 1 até o final. Então, assim, eu digo provavelmente, tá, gente? Então, existe uma alta estabilidade. Então, 80% dos casos são estáveis, tá? Então, a grande maioria dos casos, eles permanecem no mesmo nível funcional e vão evoluindo dentro desse nível, tá? De novo, vou repetir, a grande maioria dos casos. Então, 80% não muda, vai ficar dentro desses níveis, tá? De forma resumida, o nível 1 é aquele que a criança anda de forma totalmente independente, consegue subir escada de forma independente, não precisa de usar corrimão. Já o nível 2, a criança anda de forma totalmente independente, mas quando ela vai subir escada, ela precisa, por exemplo, usar um auxílio, como o corrimão. Uma rampa, ela vai precisar do corrimão. O nível 3, ele usa andador, como eu falei na aula passada, né, na aula 4, sobre os modelos de andador, então normalmente eles usam aqueles modelos de andador mais simples, aquele posterior simples. E para longas distâncias, elas podem vir a precisar usar a cadeira de roda. O nível 4 é um nível mais comprometido, então eles usam a cadeira de roda de forma mais consistente, então na maior parte do tempo. Podem usar andador, mas normalmente são andadores daqueles mais completos, com mais suporte, mas não é uma marcha mais domiciliar e para fora, para grande distância, é sempre cadeira de roda. O nível 5, ele é um nível em que a criança é totalmente cadeirante, então é 100% na cadeira de roda. Algumas se adaptam ao uso de andadores daqueles de alta tecnologia, né? Então, o NF Walk, o Kiri Walk, aqueles que eu falei na outra aula, mas de forma... Na maior parte do tempo ela é cadeirante, ela depende 100% do seu cuidador. Outra classificação que a gente usa é o Winters Gait and Rick's Classification of Athletic Gait. Eu não sei se eu falei direito, tá? Mas é o WGH para a classificação da marcha hemiplégica. Então, o WGH ele é usado para classificar a marcha hemiplégica, então da criança com hemiplegia. Então, ela descreve os padrões de marcha baseado nas alterações que ocorrem no plano sagital. Então, quais são as alterações que ocorrem no plano sagital? Flexão e extensão, tá, gente? Nas articulações do tornozelo, joelho e quadril. Então, no tornozelo, quais são as alterações? Plante e dorse, joelho, flexão e extensão e quadril, flexão e extensão. Essas são as amplitudes de movimento no plano sagital, só para caso alguém tenha esquecido aí, é bom lembrar, né? No grupo 1, a gente tem o foot drop, ou seja, a criança anda, quando ela vai para a fase de balanço, ela não consegue liberar o pé, então ela não consegue fazer esse movimento do pé, e aí o pé arrasta no chão, tá? Na fase de balanço. No segundo grupo é o true equinus, então ele anda na ponta do pé, ele fica na ponta do pé. O grupo 3, ele tem alteração, então ele fica na ponta do pé e o joelho é como se ele estivesse saltando, ele dá um saltinho. No grupo 4, além da alteração no joelho e no pé, ele ainda tem alteração no quadril. E aí, esse jump, essa puladinha é mais comum. E pode, em alguns casos, também ter uma rotação interna, uma adução do quadril, que aí sai um pouquinho do plano sagital, mas isso também pode acontecer em alguns casos, tá? E aí é classificado como grupo 4. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4 do WGH para classificação da marcha hemiplégica. Então, isso que eu preparei para vocês sobre paralisia cerebral. A minha ideia aqui, trazendo o que é GMFCS, trazendo o que é o WGH, é para preparar vocês para o próximo encontro. No próximo encontro, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a vigilância do quadril. Então, eu preciso que vocês já entendam o que é GMFCS, como é classificado, o que é o WGH, que isso vai ser importante na hora de montar, né, o programa de vigilância do quadril das crianças com paralisia cerebral, principalmente.
As referências que eu usei aqui na aula vão estar lá no nosso canal do Telegram, então os artigos que eu usei vão estar lá disponíveis. Inclusive, eu coloquei o PDF do GMFCS, isso está disponível de forma gratuita no site da Kenchild, inclusive em português, mas de qualquer forma eu trouxe para vocês, vai estar lá no arquivo, tá? Em PDF para vocês baixarem lá no nosso canal do Telegram. E eu também usei esse livro aqui, tá, gente? Que é recente, da Cibele Formiga, que é uma pesquisadora bem conhecida aqui no Brasil, e da Heloísa Tudela, falando um pouquinho sobre paralisia cerebral. A grande maioria eu tirei dos artigos, mas eu também usei esse livro para dar uma organizada na aula. Então vale a pena a aquisição do livro e também a leitura dos artigos que eu deixei lá no canal do Telegram. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, curte, tá, gente? Deixa aí o comentário. Se ficou alguma dúvida, se eu posso ajudar de alguma forma, pode entrar em contato comigo através do meu canal do Instagram, então @neuroenvolver.rj, que vocês já conhecem, que a gente conversa, não tem problema nenhum, a gente pode bater um papo. Que mais? E já ativa aí, se você ainda não segue o canal da Fisio Vital no YouTube, já segue e já ativa o sininho para vocês ficarem sabendo quando vai sair a próxima aula, o nosso próximo encontro, que vai ser um tema bem importante, que é a vigilância do quadril nas crianças com paralisia cerebral, tá? Então não esqueça de curtir, não esquece de seguir a gente, ativa o sininho, os artigos e o material todo vai estar disponível em PDF para vocês lá no nosso canal do Telegram. Então, e eu tô disponível, tá, gente, para conversar caso vocês queiram tirar alguma dúvida lá no meu canal, lá no meu Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo, tchau!